Olá, você está na IBC, a Igreja Bíblica Cristã. Seja bem-vindo. A minha família. Olá, eu sou o pastor Leonardo, pastor da Igreja Bíblica Cristã. Você está aqui neste canal. Já quero convidar você a deixar um like, a se inscrever, a curtir, a compartilhar o que você está assistindo aqui. E as redes sociais é uma das melhores formas de nós nos comunicarmos hoje nesses momentos de pandemia, de distanciamento. Por isso, acompanhe todas as nossas plataformas para que você possa acompanhar as notícias, as informações em relação a culto, mensagem, para que você possa estar por dentro do que tudo que esteja acontecendo na nossa igreja. Esse mês de maio nós estamos tendo uma série de mensagens na IBC sobre família. Tradicionalmente, o mês de maio é conhecido como mês da família. Dia 15 de maio comemora-se o mês da família. Nós tivemos já palavras sobre um panorama geral sobre a família, as armas usadas sobre a família, o inimigo da família. Nós tivemos uma palavra sobre o papel da mulher na família. E no último domingo, dia 16 agora, nós tivemos uma palavra sobre o papel do homem na família. Eu quero trazer aqui nesse bate-papo uma mensagem sobre o que nós falamos no domingo, um resumo, para que você possa acompanhar, já que nós não fazemos a transmissão ao vivo. Então vamos lá. A grande verdade é que nós vivemos uma grande crise de masculinidade, né? Há uma grande falta de homens com H maiúsculo, maridos responsáveis, homens de verdade. Há estudos que dizem que existe uma adolescência prolongada, que vai até os 24 anos de idade. Só por aí a gente começa a ter uma noção. Isso é tão real porque basta você olhar para as igrejas hoje, encontra-se muito mais mulheres do que homens. Ou seja, falta marido, falta homem, falta cabeça no lar, falta responsabilidade, faltam homens comprometidos com a igreja, com a família, com a sociedade. Uma grande coisa que nós encontramos são o potencial incrível na plenitude da juventude, sendo desperdiçado com outras coisas, né? Tanto em força física, intelectual, e isso sendo jogado fora de forma tão natural. E eu quero trazer nesse bate-papo dois papéis do homem e trazer aqui uma praticidade dentro desses papéis para você, para mim, para nós homens, e você, mulher, tem uma função incrível de ajudar este homem a colocar em prática esse papel dele. Então vamos lá. O primeiro papel do homem é o cabeça, sacerdote, responsabilidade. O homem foi chamado para ser cabeça, sacerdote e ter uma responsabilidade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 22 e 23, diz assim: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Interessante desta passagem bíblica que nós encontramos Paulo fazendo uma menção que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, em que diz que o homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne. Olha que interessante isso. Sabe por que Paulo diz isso? Nessa dinâmica de Efésios capítulo 5, com o que está sendo referente lá em Gênesis, nós podemos pensar da seguinte forma: o homem sendo cabeça, a mulher uma companheira idônea, ou seja, o corpo. Mas o homem ser o cabeça, a mulher, entenda, não é questão de ser mais importante ou você ser menos importante, não é isso. É sobre responsabilidade. Um corpo sem os braços, sem a perna, fica praticamente imóvel, com grande dificuldade. Assim acontece com a família. Portanto, mulher, você tem um papel importantíssimo. Assista a mensagem sobre o papel da mulher, de multiplicação, o poder para fazer o bem, o companheirismo, papéis importantes que cabe a você, mulher. Mas o homem tem uma grande função: ser o cabeça, ser o sacerdote, ser a responsabilidade no lar. Está sobre você, homem. Basta nós olharmos o que acontece em Gênesis na entrada do pecado. A mulher escuta a voz da serpente. A mulher come a fruta. Mas no momento em que Deus chama, ele chama a Adão: homem, aonde você está? O que está acontecendo? Ele vai tratar com o homem. Ou seja, homem, você cuidando ou não,
você estando à frente ou não da sua casa, é responsabilidade sua. Deus irá cobrar de você. Não se esqueça disso. E sabe o que é legal de tudo isso? Quando nós pensamos na cabeça, o que está na cabeça, nós possamos olhar, ver os olhos. Qual a função do olho? Enxergar, ver os perigos, buraco, algo que se aproxima, estar atento. Isso é papel nosso. Vigiar, estar alerta, saber o que está acontecendo. O que se passa na nossa família é função minha e sua, homem, marido deste lar. Olha, eu te desafio, pegue o celular do seu filho, procure saber o que ele tem assistido, o que ele tem visto, as séries. Cuidado, você vai se surpreender, mas isso é função sua. Os olhos estão na cabeça. Uma outra coisa é que a boca está na cabeça. Qual a função da boca? Alimentar, falar. Esse é papel meu e seu, homem. Alimentar a sua casa. E eu não digo aqui de alimento para o corpo. Eu tenho certeza que você tem trabalhado bastante para isso, mas é um alimento espiritual. Quantas vezes você sentou com sua esposa, com seus filhos e foram se alimentar da palavra de Deus? E ali você orou, você trouxe uma palavra para a sua família, você comunicou as boas novas de Deus para seus filhos, para esposas, para as pessoas que trabalham com você. Esse é seu papel, ser voz de Deus. Uma outra coisa, os ouvidos estão na cabeça. Cabe a você, irmãos, a estar sensível, a ouvir a voz de Deus e ser guiado por essa voz, ser conduzido por essa voz, estar sensível. O ouvido nos deixa atentos, alerta a barulhos, a qualquer coisa que aconteça. Isso é papel seu, meu irmão. Homem, esteja atento à voz de Deus. O outro papel seu é amar. Amar. Olha que interessante que está em Colossenses capítulo 3, verso 19. Esse é um segundo papel seu, homem. Amar. Amar. Preste atenção na palavra de Deus. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Mais uma vez. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Sabe o que é interessante quando nós olhamos essa passagem bíblica? Primeiro, que é um imperativo. Amem, homem. Amem quem? A sua mulher, não é a mulher do vizinho, não é a da novela, não é a que está na revista, não é a que te chama a atenção, é a sua mulher. E mais, essa palavra que amar, este amor que está aqui, no grego é um amor agapau, um amor ágape, é o amor que está sem interesse, que não depende do desempenho do outro, mas um amor por doação, é o amor comparado com o amor de Deus para conosco, um amor ágape, meus irmãos. Esse é o chamado de Deus para você, homem, para mim, para amar a mulher, a sua mulher. E por que Paulo orienta isso, né? Não era para ser tão natural, visto que você casou com ela. Então, não é para você amar naturalmente a sua mulher? Por que vocês têm choque? Por que vocês brigam tanto? Por que você não consegue amar no sentido agapau? Por quê? Deixa eu te dizer, como eu disse para as mulheres, existe uma raiz adâmica dentro de você e de mim, tendenciosa para o pecado, que nos chama e a carne fala mais alto. Então, você não consegue amar na forma agapau, porque você é um pecador. Assim como eu e como todos os homens. Amar é ativo, não é passivo. É ação, é atitude, é ir de encontro, é praticar. Significa que mesmo depois de você chegar cansado do trabalho e você querer pôr os pés para cima, pegar o controle, pegar um copo de água, um suco e ficar a ver navios na caixa do nada, significa que você se encontra com uma mulher que trabalhou tanto quanto ou mais que você. Às vezes em casa ou fora, você tem filhos, tem as despesas, as coisas da casa que precisam ser feitas. Ou seja, isso é um amor agapau. Compartilhar. O sentido do nós tem que estar mais presente nas famílias e esquecer menos o eu lá do Éden, da raiz adâmica, e pensar mais no nós, no princípio de quando Deus criou todas as coisas. Olha o que diz Bert Parson, que interessante o que ele fala. Tem homem demais querendo mudar o mundo, mas poucos dispostos a trocar uma fralda. Mas ali mesmo, na troca da fralda, que a mudança no mundo começa. E eu quero trazer aqui 3 formas de você praticar este papel, este segundo papel, que é amar. O primeiro deles é amar fisicamente. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 7.
Do mesmo modo, homem, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que incrível isso! Mulher é a parte mais frágil. Deixa eu perguntar para você, homem, como que você tem usado a sua força física? Você intimida a sua mulher com a voz, com a forma com que você pega, com a forma com que você age? Você já levantou a mão alguma vez para a sua mulher? Isso é muito sério. Atenção a isso. Se você, mulher e homem, tem situações e vivido por isso, quero declarar, peça ajuda. Ajuda a pessoas certas. Peça ajuda a um pastor da igreja. Se não tem resolvido, peça ajuda judicial, sim. Homem, Deus não deu uma filha dele para você levantar a mão contra ela. Isso é inadmissível. Ame fisicamente. Uma segunda forma de amar é amar emocionalmente. Que tal amar emocionalmente? Isso é uma grande dificuldade para nós homens, que nós temos um instinto conquistador. Ou seja, conquistamos, depois acaba, já era. E aí nessa dinâmica de conquistar, nós estamos apenas compartilhando de um propósito, que é criar filhos. E deixa eu falar algo, não se cria filhos, se educa. Criar é bicho, educar é filhos. E nessa dinâmica que talvez vocês estejam vivendo de criar filhos, chega um momento que vocês nem se conhecem mais, não há mais olho no olho, não há toque, não há sentimento, não há o amor agapau e muito menos o amor eros. Homem, deixa eu fazer uma pergunta, você sabe ou se preocupa em saber o que sua esposa gosta de comer, de beber, os lugares que ela gosta de estar, de participar? Sabe o que é interessante de tudo isso? Nós sabemos muitas vezes a escalação do nosso time de cor, ou de times, de coisas que nós gostamos lá do passado, que nós estamos vivendo, mas não nos preocupamos em saber o que as nossas esposas gostam e estar junto com elas nesses ambientes e participar disso. Existe um filme muito legal que chama Como Se Fosse a Primeira Vez, em que o homem se encontra com uma mulher e ela perde a memória todos os dias. E nessa dinâmica ele tem que conquistar ela todos os dias. Conquistá-la todos os dias. Isso tem que ser uma prática para nós homens. Conquistar as nossas mulheres diariamente. E uma terceira e última forma de amar é amar financeiramente. Eu entendo que nós vivemos em um país com muitas dificuldades e desigualdades. Alguns estudaram mais, outros menos. Mas preste atenção. O que você tem feito com o dinheiro que é para a sua família? Você tem gastado em seus prazeres? Futebol, ciclismo, pescaria, prazeres próprios, e muitas vezes talvez a sua mulher depende deste dinheiro que vem do seu trabalho e ela não consegue sequer ir em um salão, fazer uma unha, um cabelo, porque você não dá dinheiro. Isso é absurdo. Em uma dinâmica do casamento não existe meu e teu, mas sim nós. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos que sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Como compreender tudo isso? Algumas coisas para vocês. Maridos, você quer crescer? Você quer mudar? Ter uma forma diferente? Primeira coisa, reconheça que você não consegue. Humilhe-se e peça ajuda àquele que viria, que veio e que muda todos nós, o Senhor Jesus. Saiba que você encontrou algo precioso e Deus te deu um presente. Provérbios 18:22 diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Que tal você dizer isso para sua mulher? Olha, você é um presente de Deus na minha vida. Esposos, quando seus maridos não estiverem conseguindo amar emocionalmente, fisicamente e financeiramente, não bata de frente, aponte ele para Cristo, coloque ele no propósito que Deus mudará o coração deste homem. Não se esqueça, vocês ganharão esses homens sem blá blá blá, mas com atitudes de mulheres santas, conforme a pregação da última que nós fizemos para as mulheres. Moças solteiras, procure um rapaz que tenha satisfação em Deus, em servir, amar e cuidar de pessoas e não usar pessoas. Procurem homens que tenham esse formato. Rapazes solteiros, se Jesus não tem sido suficiente para você,
Não busque preencher este vazio com outras coisas, bebidas, drogas e prazeres, mas procure preencher este vazio que todo ser humano tem com a peça perfeita que é o Espírito Santo. Deixa eu falar algo, casamento não muda ninguém. Apenas coloca os nossos defeitos ao holofote e ali sim nós saberemos quem é quem. Qual que é a solução para tudo isso? Precisamos de Jesus. Não existe outra forma, meu irmão e meu irmão. Precisamos de Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, o marido continuará sendo um marido mandão, que vai impor um amor, que vai trazer uma liderança rude e difícil para sua casa. Sem Jesus no coração, as mulheres continuarão a bater de frente e não compreendendo a dinâmica da família e muito menos compreendendo a palavra de Deus sobre submissão e ser essa companheira idônea. Jesus é quem completa. Não busque nas pessoas ser satisfeito e completo. Ele é quem nos completa. E como fazer para achar a pessoa certa? Seja a pessoa certa. Simples assim. Para encerrar, quero que você abra em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, e a gente finaliza com esse pensamento. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Quero finalizar com esse pensamento. Nós devemos amar as nossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Mesmo a igreja falhando, negando e escolhendo outros caminhos, Cristo continua amando. E é nesses momentos que nós estamos embaixo, jogado na lama, é que Cristo nos ama com esse amor agapau. Esse é o chamado, meu irmão. Esse é o chamado. Quando a sua mulher pisar na bola, este é o momento que ela mais precisa de você. Quando a sua mulher errar, este é o momento que ela mais vai precisar de você. Não se esqueça, você foi chamado para ser cabeça, sacerdote, responsável e amar a sua casa. Esses são os seus papéis, homem, dentro do seu lar. Que Deus te abençoe, que esta palavra faça sentido para você e traga mudança na sua vida. Não se esqueça, não seja ouvinte, mas praticante da palavra. Agora no final você vai ficar com os dados bancários. Você possa nos ajudar e semear em terra boa. Nos ajude nessa obra a mantermos e crescermos de uma forma incrível com a sua ajuda, com a sua oração. Nos abençoe, em nome de Jesus. Faça a diferença onde você estiver. Deus é contigo.